Há sinais que surgem de forma tão silenciosa, tão discreta, que passam despercebidos aos olhos de quem vive no automático. Mas, de vez em quando, esses sinais não apenas aparecem, eles te escolhem. E quando isso acontece, a sensação é tão forte, tão pessoal, que você sente, lá no fundo, que aquela mensagem foi enviada exclusivamente para você. Como se o universo tivesse parado um segundo só para te avisar algo. E é aqui que a história de hoje começa. Algumas pessoas chamam isso de intuição, outras dizem que é espiritualidade. Há quem acredite que sejam simples coincidências. Mas, quando acontecem com você, quando tocam seu coração, seu corpo, seu pensamento de uma forma inexplicável, você percebe que há algo muito maior agindo por trás de tudo. Imagine uma manhã qualquer. Você acorda, olha o relógio e, por algum motivo desconhecido, sente o incômodo. Não sabe explicar, mas algo dentro de você insiste. Não saia agora. Não há lógica, não há motivo. É só uma voz muda, profunda, empurrando você a fazer o oposto do que faria normalmente. E você tenta ignorar, tenta fingir que não sentiu nada, mas aquele peso continua ali, como se uma presença invisível tivesse tentando te puxar pelo braço, pedindo para você esperar. Ana sentiu exatamente isso. Era um dia comum, igual a todos os outros, mas antes de sair para trabalhar, uma inquietação tomou conta dela. Pequena no começo, quase imperceptível, mas insistente. Ela respirou fundo, achando que fosse ansiedade. Mesmo assim, algo dizia: fique. E ela ficou. 5 minutos depois, um acidente grave aconteceu exatamente no trajeto que ela faria. Coincidência ou um sinal enviado só para ela? Essas histórias não acontecem apenas com pessoas especiais. Elas acontecem com pessoas comuns. Comigo, com você, com qualquer um que esteja atento. E sempre começam com esse sussurro, esse aviso íntimo que parece vir de um lugar desconhecido, mas ao mesmo tempo familiar. Um lugar dentro de você e além de você. Marcos, por exemplo, foi acordado no meio da madrugada com um impulso inexplicável de ligar para o pai. Não era preocupação, era urgência. Era como se algo chamasse seu nome no silêncio da noite. Ele tentou ignorar, virou para o lado, fechou os olhos, mas a sensação ficou mais forte, quase sufocante. Ele finalmente pegou o celular e ligou. Do outro lado da linha, o pai mal conseguia falar, passava mal, sozinho, sem forças para pedir ajuda. A ligação, que parecia absurda, salvou uma vida. Sinais. Você já sentiu algum? Aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, ou não deveria acontecer? Aquele arrepio que aparece na hora errada, ou no momento exato? Aquela impressão estranha sobre uma pessoa que você acabou de conhecer, mesmo sem ter motivos? A maioria das pessoas ignora esses sinais, e, ironicamente, é por isso que tantos sofrem de forma desnecessária. Porque os sinais nunca chegam tarde, eles sempre chegam antes. É você que demora a ouvir. O primeiro sinal é suave, o segundo é mais forte. O terceiro pode ser tarde demais. Mas por que esses sinais aparecem? Porque sua alma vê o que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Porque existe algo maior, uma energia, uma presença, um movimento invisível que tenta te orientar. Alguns chamam de Deus, outros chamam de destino, outros chamam de vibração, energia, espiritualidade. Mas, independentemente do nome, a mensagem é a mesma. Preste atenção. E como saber quando um sinal é realmente para você? Primeiro, ele se repete. Se repete em pensamentos, se repete nas sensações, se repete nos sonhos, se repete em situações que parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeça invisível. Segundo, ele te inquieta. Tira sua paz, seu foco, seu conforto. Faz você questionar, duvidar, hesitar. O corpo sente antes da mente entender. Terceiro, ele te segue. Aparece em conversas aleatórias, em músicas, em frases espalhadas pela rua, em números que se repetem, em coisas que parecem coincidências perfeitas demais para serem ignoradas.
porque não são coincidências, são mensagens. E a verdade é que o universo tem formas muito específicas de falar com você. Às vezes, ele fecha portas para te proteger. Às vezes, ele coloca obstáculos para te desviar de um caminho perigoso. Às vezes, ele afasta pessoas que você não teria coragem de afastar sozinho. E às vezes, ele cria silêncios profundos para que você escute o que realmente importa. E preste atenção. Quando você sente um sinal que parece ser só para você, é porque é só para você. Ninguém mais vai entender. Ninguém mais vai sentir o que você sentiu. Ninguém mais vai perceber o peso daquela sensação. Porque mensagens espirituais vêm codificadas na linguagem da sua alma. E esses sinais não surgem apenas para te proteger do mal. Eles também aparecem para te empurrar para o bem, para te aproximar de pessoas certas, para te colocar no lugar exato, na hora exata, para abrir portas que pareciam impossíveis. Às vezes você recebe um impulso súbito, quase irracional, de iniciar algo novo, de mandar uma mensagem, de aceitar uma oportunidade, de mudar a rota, de confiar no improvável. Isso também é um sinal. E muitos ignoram oportunidades que foram enviadas exclusivamente para eles. No final, tudo se resume a uma coisa: escuta. A capacidade de ouvir aquilo que fala dentro de você, mesmo quando o mundo diz para ignorar. Porque a vida sempre avisa. Sempre. Ela sussurra antes de gritar. Ela alerta antes de ferir. Ela mostra antes de tirar. Ela prepara antes de transformar. E quando você finalmente aprende a ouvir esses sinais, você descobre que nunca esteve sozinho. Nunca caminhou sem orientação. Nunca fez escolhas sem direção. Os sinais sempre estiveram lá, esperando você prestar atenção. Então, da próxima vez que algo tocar sua alma, da próxima vez que um arrepio te parar, da próxima vez que a vida te mandar um aviso silencioso, não ignore, porque pode ser o sinal que vai mudar tudo. E ele foi enviado somente para você.